E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi Manzini, da Escola da Vila, estudante do terceiro ano do ensino médio. E essa daqui é a segunda videoaula que eu estou gravando sobre equação do segundo grau. É uma aula complementar à aula anterior, porque a anterior ficou um pouquinho comprida, então para não ficar um vídeo muito longo, eu resolvi gravar uma segunda. E dessa vez eu vou falar um pouquinho sobre equações do segundo grau incompletas e sobre subproduto, que é um método utilizado para resolver equações do segundo grau, que é diferente de Bhaskara. Então, na aula passada eu ensinei Bhaskara, que é o jeito padrão, assim, mais conhecido, e tem esse outro método que eu vou ensinar hoje, que se chama soma e produto, que vocês vão ver mais para frente. Bom, para começar a nossa videoaula aqui, eu vou começar falando sobre equações do segundo grau incompletas. No caso, essas equações são aquelas onde os coeficientes b e c são nulos, ou seja, são iguais a zero. No caso, para deixar mais claro, existem equações de segundo grau incompletas, nas quais apenas o coeficiente b é nulo, e outras onde apenas o coeficiente c é nulo, como também existem equações de segundo grau, onde tanto B quanto C são nulos. No caso, eu não vou trabalhar com essa última variante, onde os dois são nulos, porque não interessa muita gente, não tem muito cálculo, tem mais a ver com gráfico assim. Então a gente vai trabalhar apenas com equações de segundo grau, onde é, ou B ou C são nulos, beleza? Só lembrando, eu falei isso na última aula, mas o que são os coeficientes B e C? Então, vou escrever uma equação de exemplo aqui, x quadrado mais 6x mais 3. Só um exemplo aqui, tá bom? Então, nesse caso aqui, o coeficiente b é aquele que acompanha o x, né? Apenas o x, no caso é menos 6, desculpa, no caso é 6. E o c é o termo independente, aquele que não acompanha ninguém, fica sozinho, que no caso é 3. Ok? Então, agora eu vou resolver algumas equações é, incompletas, do segundo grau incompletas, né? E eu vou começar por exemplos onde o coeficiente b é nulo, então a gente não tem um número acompanhando o x. Então vamos para o item A, sem mais delongas. A gente tem aqui x ao quadrado menos 36 igual a zero. E a primeira coisa que eu vou fazer é passar esse 36 negativo para o outro lado. Então, se eu adicionar 36 do lado esquerdo e do lado direito, a gente vai ter isso aqui. X quadrado igual a 30. Opa, tá bem feio esse 6, mas 36. Continua feio. Mas, enfim, x quadrado igual a 36. E agora, o próximo passo, já que eu quero x, quero os valores de x, eu vou aplicar a raiz quadrada dos dois lados aqui, do lado esquerdo e do lado direito. Aplicando a raiz quadrada do lado esquerdo, eu vou ter x, certo? Então fica x igual. Agora a gente tem que aplicar a raiz quadrada no 36. E eu vou escrever uma coisinha aqui que eu já vou explicar, tá bom? Mas fica x igual a mais ou menos raiz quadrada de 36. Ok? Agora eu vou explicar esse mais ou menos que eu escrevi aqui. Bom, se a gente pensar, a gente fez a raiz quadrada de 36, ou seja, a gente está pensando que número vezes ele mesmo dá 36. De cara, a gente pode pensar que tem o 6, certo? E realmente, o 6 vezes ele mesmo, né, 6 quadrado dá 36. Mas quando a gente faz isso, a gente acaba esquecendo dos números negativos. Eu já falei um pouquinho disso na última aula, mas dois números negativos, quando multiplicados, resultam em um número positivo. Então, o menos 6 multiplicado por ele mesmo, menos 6 vezes menos 6 também dá 36. Então, se a gente não colocar o mais ou menos aqui, a gente vai estar desconsiderando uma das raízes. Então, tem muita prova vestibular aí que coloca nas alternativas da múltipla escolha apenas uma das raízes, apenas o 6, porque muita gente acaba esquecendo do menos 6, tá bom? Então, é importante ter isso em mente. Então, vamos continuar aqui. A gente vai ter que x é igual a mais ou menos a raiz de 36. Então, como resultado aqui, a gente vai ter x1 vai ser igual, né, a primeira raiz, a mais, né, o positivo da raiz de 36. A raiz de 36 é 6, positivo, continua sendo 6. 6.
x2, né, a segunda raiz que a gente tem, vai ser o negativo da raiz de 36, então menos 6. Ok? Agora, o segundo exemplo, a gente tem 9x² menos 25 igual a zero. De novo, a primeira coisa que eu vou fazer é passar esse negativo aqui para o outro lado. Então, eu vou adicionar 25 dos dois lados, para cortar isso aqui e colocar 25 onde está o zero ali. Então, a gente vai ter, nesse caso, 9x² igual a 25, certo? E agora, o que eu vou fazer, já que eu quero o x, estou querendo o x aqui, então eu vou querer chegar o mais perto de x que eu conseguir dessa vez. Então, eu vou dividir esse 9x² por 9, para a gente tirar esse 9 daqui, mas quando eu faço isso, eu também tenho que dividir, né, o outro lado por 9 para a equação ficar correta, tá bom? Não pode fazer só de um lado. Então, fica x², né, dividir por 9, igual a 25 sobre 9, ou 25 nonos, tá bom? Então a gente dividiu os dois lados por 9. Agora, como a gente fez anteriormente no item A, eu vou aplicar a raiz quadrada dos dois lados, porque eu quero o x aqui. Então, aplicando a raiz quadrada desse lado aqui do lado esquerdo, eu vou ter x, certo? Então fica x é igual a, de novo, gente, mais ou menos, não esqueçam, mais ou menos a raiz quadrada de 25 nonos, tá bom? E aqui pode parecer um pouco difícil de fazer essa conta aqui, raiz de 25 nonos, mas vai perceber que em cima e embaixo a gente tem quadrados perfeitos. Então 25 é igual a 5 ao quadrado, 9 é igual a 3 ao quadrado. Então quando a gente aplica a raiz quadrada aqui, a gente vai ter 5 terços e depois tem o mais ou menos. Então aqui a primeira raiz que a gente vai ter, então x1 vai ser o positivo de raiz de 25 nonos, né? Como eu falei, a gente vai fazer raiz de 25 em cima, que vai ficar 5, e raiz de 9 embaixo, que fica 3. Então, a primeira raiz, que é o positivo disso, fica 5 terços, ok? Agora, a nossa segunda raiz, x2, vai ser o inverso disso, né? O negativo disso aqui. Então, vai ser menos 5 terços, ok? Agora, item C. Esse item aqui parece mais fácil, e realmente é mais fácil, mas às vezes pode confundir um pouquinho, porque parece muito simples assim. Então, vou resolver ele aqui com vocês. Bom, a gente tem x² igual a 5. Agora, ao contrário dos outros itens que a gente teve aqui, o coeficiente C já está do lado direito, né? A gente já passou ele para o outro lado. Então, a gente vai aplicar, assim, como próximo passo aqui, a raiz quadrada dos dois lados, porque a gente quer o valor de x. Então, fazendo isso, a gente vai ter x. Opa, deixa eu só mudar a cor para vermelho aqui. A gente vai ter x igual, de novo, mais ou menos, tá bom? Não esqueçam disso. Mais ou menos a raiz quadrada de 5, ok? Isso daqui, no caso, é o resultado final, né? Quase, né? Então, x1, né? Primeira raiz, vai ser igual ao positivo disso aqui. Então, apenas raiz de 5, né? Que já está no positivo. Raiz quadrada de 5. E x2 vai ser, né? O negativo da primeira raiz vai ser menos raiz de 5. Menos raiz de 5. Beleza? Então, esses daqui foram três exemplos das três equações de segundo grau incompletas, onde o coeficiente b, que multiplica o x sozinho, é nulo, é igual a zero. E agora eu vou trabalhar com equações onde o coeficiente c é igual a zero para mostrar para vocês também. Beleza? Bom, agora a gente vai trabalhar com equações do segundo grau incompletas, onde o coeficiente c é igual a zero. Então, o termo independente é igual a zero, tá bom?
Então, tem 3 exemplos aqui para a gente trabalhar isso e eu vou resolver eles com vocês. Agora, item A. A gente tem x² mais 3x é igual a zero. Pode parecer um pouco difícil de resolver isso, mas tenham em mente que vocês podem usar a fatoração aqui. É bom vocês usarem a fatoração aqui. É a melhor solução que você tem para resolver isso daqui. É claro que tanto nesses exemplos aqui, onde o c é zero, e nos que eu resolvi anteriormente, onde b é zero, você podia usar Bhaskara, certo? Era só você substituir os valores de b e c por zero na fórmula. Só que ia ficar uma coisa muito grande e trabalhosa. Então, aqui, a gente pode usar o fator comum em evidência, que é o modo de fatoração que eu já expliquei em uma aula anterior. Então, a gente pode perceber que tanto em x² tanto em 3x, em mais 3x, né, nesses dois termos, a gente tem o fator x em comum. Então, a gente vai colocar ele em evidência. Então, x² mais 3x igual a zero é o mesmo que escrever x em evidência. Então, x vezes abriu parênteses, x vezes o quê da x²? X, certo? Então a gente escreve aqui, x. O sinal aqui do mais continua, mais x vezes o quê da 3x? 3, certo? Óbvio. Então, escreve 3. Fecha parênteses, é igual a zero, beleza? Então, aqui pode parecer que eu não cheguei em nada, tá até mais complicado, mas na verdade não. Se a gente pensar, a gente tem x vezes, entre parênteses, x mais 3 igual a zero. Então, a gente pode pensar aqui, a gente tem meio que dois termos, não exatamente isso, mas a gente tem duas partes da multiplicação. Tem a primeira parte, que é x, e a segunda parte, que é esse x mais 3 aqui, que é igual a zero. Se eles multiplicados dão zero, vocês concordam que um deles tem que ser zero? Ou o x tem que ser zero, ou o x mais 3 é igual a zero. Porque se pensarem comigo, não importa quantos números você tenha multiplicado. Pode ter 50 números multiplicados. Se o resultado deles é zero, ao menos um desses 50 é zero. Então aqui é a mesma coisa, você tem dois números multiplicados, né? Um deles tem que ser zero, para o resultado ser zero, ok? Então, a gente já consegue ter a primeira raiz aqui, né? A gente tem a primeira raiz, escrever aqui, x1, que vai ser zero, né? Porque ou o x ou o x mais 3 são igual a zero. Então, a primeira raiz vai ser como se x fosse zero. Então, a gente escreve aqui. Primeira raiz é zero, né? Primeiro valor de x é zero. E agora, vamos tentar encontrar x2, a segunda raiz. Bom, a segunda raiz, para encontrar, a gente tem que escrever como se x mais 3 fosse igual a zero. Então, a gente vai puxar uma flechinha aqui. A gente escreve x mais 3, que é a outra parte da multiplicação, é igual a zero. Concordam que se tem x, um valor somado a 3 e o resultado é zero, x tem que ser menos 3, certo? Então, aqui, x é igual a menos 3. Então, o x2 aqui, né? A segunda raiz vai ser menos 3. Beleza? Então, a gente aplicou a fatoração para resolver isso aqui. Bastante importante ter em mente que dá para fazer assim, tá bom? Agora, segundo exemplo aqui, a gente vai aplicar de novo a fatoração, tá bom? Fator comum em evidência. Então, o fator comum entre 4x² e menos 3x, vocês concordam que é o x? O x está nos dois? Então, a gente pode escrever aqui, colocar o x em evidência, x... Opa, tá bem, bastante feio esse x, deixa eu escrever de novo aqui. X igual, desculpa, vezes, multiplicado, agora abriu parênteses, x vezes o q dá 4x ao quadrado. Concordam que é 4x? Porque a gente vai ter 4 vezes x, que é o mesmo que 4x ao quadrado, ok? Então, 4x, o sinal aqui continua, sinal negativo agora. Concordam que o que vezes o x vai dar menos 3x, menos 3. Então, já tenho o negativo aqui, fica colocar o 3 aqui, menos 3. Fecha parênteses, é igual a zero. Aqui é a mesma coisa. A primeira raiz, a gente vai falar como se x fosse zero. Então a primeira raiz é justamente isso. x1, primeiro valor de x que a gente tem é zero. Porque para dar zero,
uma das duas partes dessa multiplicação tem que ser zero, e o primeiro caso é como se x fosse zero. Agora, calculando x2, a gente tem que escrever aqui, puxar outra flechinha, como se 4x menos 3 fosse igual a zero. 4x menos 3 é igual a zero, correto? Então, a gente tem que 4x é igual a 3, né? A gente adicionou 3 dos dois lados. Então, a gente vai ter aqui que x vai ser igual a 3 dividido por 4, certo? Então, 3 quartos. 3 quartos. Então, x2 é igual a nada mais nada menos que 3 quartos. Bom, agora a gente tem o último exemplo aqui, item C. Esse daqui é um pouquinho mais complicado, tá bom? Bom, vamos começar logo passando esse 8x para o outro lado. Então, a gente vai subtrair 8x desse lado esquerdo e subtrair do outro lado também. Então, a gente vai ficar com menos 2x ao quadrado é igual a menos 8x. O que você pode fazer aqui, já que você tem dois valores negativos, isso às vezes não é muito legal, a gente quer mais trabalhar melhor com valores positivos, é mais fácil pra gente, a gente pode multiplicar os dois lados por menos 1. Concordam? Porque multiplicar por menos 1 esse lado esquerdo aqui, menos 2x ao quadrado vezes menos 1, vai ficar positivo, então vai ficar só 2x quadrado. Aqui do lado direito também, menos 8x vezes menos 1, né? Negativo com negativo, fica positivo, então a gente vai ter 8x. Então, passando para baixo aqui, a gente vai ter 2x quadrado igual a 8x, certo? Aqui a gente pode dividir por 2 os dois lados, então a gente vai ter, dividindo esse lado aqui por 2, vai ter x quadrado igual, a gente vai dividir por 2 aqui também, é igual a 4x, tá bom? E aqui, o que a gente pode fazer na verdade, passar o 4x para o outro lado de novo. Aqui a gente vai mudar o lugar de novo, né? Então, a gente vai ter x quadrado menos 4x igual a zero. E por que eu fiz isso? Bom, porque aqui eu quero aplicar, de novo, o fator comum em evidência, tá bom? Então, só fazer uma separação aqui. Mas, então, vamos continuar. Aqui, se a gente aplicar o fator comum em evidência, a gente está vendo que vai ter x de novo multiplicando os dois lados. Então vai ter x vezes, abre parênteses, o que vezes x dá x é o próprio x, o sinal continua, menos, o que vezes x dá menos 4x é menos 4, então o sinal já está aqui, colocar só o 4, fecha parênteses, igual a zero, ok? Calma aí, deixa eu só arrumar esse zero aqui. Não deu muito bem porque tem pouco espaço, mas dá para entender que é um zero, eu espero. Se a gente continuar isso aqui, a gente vai ter de novo a primeira raiz como zero, né? Porque a gente tem dois números multiplicados aqui, né? E resultado é zero, pelo menos um deles tem que ser zero. Então, a gente já vai escrever logo de cara aqui, em azul, x1 igual a zero. Agora a gente quer x2, certo? X2 a gente vai escrever como x menos 4, a gente quer que seja zero. Então vamos escrever aqui embaixo. X menos 4 é igual a zero. O que a gente tem x menos 4 é igual a zero, então a gente quer anular esse menos 4. Então, concordam que a gente tem que ter um x com valor de 4, fica 4 menos 4 igual a zero? Então, no caso aqui, esse x vai ser igual a 4. Então, a gente tem o valor de x2 aqui, que é 4.
e resolvemos as três equações quando o coeficiente c é igual a zero, tá bom? Bom, agora, para finalizar nossa videoaula de hoje, eu vou falar para vocês sobre soma e produto, que é outra maneira, né, diferente da fórmula de Bhaskara que eu ensinei na aula passada, é outra maneira para resolver equações do segundo grau, tá bom? Uma maneira diferente. E o que diz soma e produto? O que diz esse método, né? Nele você tem que saber que x1 mais x2, né, as duas raízes da equação do segundo grau, resultam em menos o coeficiente b sobre, né, dividido pelo coeficiente a, e também que essas duas raízes, quando multiplicadas, resultam no coeficiente c dividido pelo coeficiente a. Então, pode parecer um pouco confuso, mas para explicar isso aqui melhor, não tem nenhum outro jeito melhor, né, do que usar exemplos reais de equações reais. Então, eu vou usar ação e produto para resolver essas duas equações desses exemplos aqui, que eu selecionei, tá bom? Então, item A. Eu vou primeiro traçar umas lacunas aqui com aquilo que a gente viu ali em cima. Então, mais que igual. Aqui embaixo também vai ter isso. Só que agora vai estar multiplicando, tá bom? Bom, essas lacunas que eu tracei aqui é, dizem respeito àquilo que a gente vê ali em cima. Então, as duas raízes, quando somadas, vão dar igual, vão resultar em menos b sobre a, e quando multiplicadas, por isso a multiplicação aqui no meio, vão dar igual, vão resultar, né, em c sobre a. Então, começando pela soma aqui. Nesse caso, o b é igual a 1 e o a também é igual a 1. Então vai ficar menos 1, né, que é o menos b, sobre a, que é 1. Então fica menos 1 sobre 1, que resulta em 1 menos 1. E a parte de baixo aqui, que é a multiplicação, ela vai ficar igual a c sobre a. Nesse caso, o c é menos 6. E o a, como a gente já viu, é 1. Então fica menos 6 sobre 1, que dá menos 6. Tá bom? Agora, vamos pensar aqui em como resolver isso. Aconselho vocês a, quando usar sobre o produto, começar pela multiplicação, tá bom? Então, vamos começar pela parte de baixo aqui. A gente tem que pensar e pensem também como, em vez de menos 6, pensem só em 6 primeiro. Depois a gente vai colocar o sinal, mas pensem em números que quando multiplicados dão 6. O que você vem na cabeça? Vem na cabeça muito facilmente, né? Pelo menos para mim, 3 e 2, né? Que multiplicados dão 6. E também vem 1 e 6, certo? Então a gente tem esses dois pares de números, né, que quando os números dos pares se multiplicam, a gente tem como resultado 6, certo? Então, vamos pensar primeiro nos números 1 e 6, que a gente viu que quando multiplicam, dão de fato 6 aqui embaixo. Vamos pensar e colocar eles na soma aqui em cima, né? Então eu vou escrever 1 e 6. 1 e 6. Agora a gente vai começar a pensar nos sinais, tá bom? 1 e 6, quando os dois são positivos, a gente tem menos 1 como resultado? Não. Ok, então eu vou colocar um menos aqui. Menos 1 mais 6 dá quanto? Dá 5. Não é igual a menos 1. Então eu vou tirar o sinal do menos 1 aqui e colocar o sinal do menos 6. 1 mais menos 6, né, que é igual a 1 menos 6, dá menos 5. Também não é igual a menos 1. A gente colocar sinal negativo nos dois. Menos 1 menos mais menos 6, né, que é igual a menos 6, a gente vai ter como resultado menos 7. Então a gente não vai ter menos 1. Então, claro que aqui eu testei todas as variáveis, né? Só que você não precisava ter feito isso. Bastava você pensar que quando você tem 1 e 6, você nunca vai ter uma diferença de 1 entre eles. Não importa o sinal que você usa. Então nunca vai ter a soma deles igual a menos 1. São números muito distantes entre si, ok? Então aqui a gente sabe que sobrou só 3 e 2 como raízes. Então a gente vai colocar 3 e 2 aqui e 3 e 2 em cima também. Calma que essas aqui ainda não são as raízes, porque a gente não pensou nos sinais, tá bom? A gente sabe que os números sem sinal são esses. Agora vamos pensar no sinal. A gente sabe que é, 3 vezes 2 tem que dar menos 6 e 3 mais 2 tem que dar menos 1. Aqui, 3 e 2 para dar menos 1, quando a gente altera o sinal, a gente sabe que a gente tem que ter menos 3. Opa!
a gente tem que ter menos 3 e 2, que vai dar menos 1, ok? Então a gente já acabou de descobrir as raízes, tá bom? A gente vê na soma ali que tem que ser menos 3, então aqui menos 3. As raízes eu vou escrever aqui embaixo. x1, raiz 1, vai ser igual a menos 3, como a gente viu. E x2 vai ser igual a 2, como a gente viu aqui também. Então agora para o segundo exemplo, ok? Vamos fazer ele aqui. Bom, aqui de cara eu já vi que todos os coeficientes são divisíveis por 2. Então tem 2x² menos 10x menos 12. Vou dividir todo mundo por 2 para ficar mais simples e simplificar essa equação grande aqui. Então vai ficar x² menos 5x menos 6 igual a zero. Dividir todo mundo por 2. Agora vamos fazer aquilo que a gente fez no primeiro exemplo. Duas lacunas aqui, mais outra lacuna, igual, lacuna de baixo, multiplicando por outra lacuna, igual. Bom, a soma tem que dar menos b sobre a. No caso aqui, nessa equação em vermelho, hein, presta atenção, estou falando da de baixo aqui, né? No caso em vermelho, b vale menos 5, menos menos b dá 5, dividido por a, que é 1. Então fica 5 dividido por 1, a gente tem 5 como resultado. Aqui embaixo tem que ser a multiplicação tem que ser igual a c sobre a. C é menos 6, a é 1, então fica menos 6, como no exemplo do item A. Agora vamos pensar na multiplicação. Aqui a gente já fez isso no item anterior, então a gente sabe que os dois pares possíveis de números que, quando multiplicados, resultam em 6, né? A gente está pensando sem o sinal aqui, são 1 e 6 e 3 e 2. Aqui, se a gente pensar em 3 e 2, vamos escrever aqui 3 e 2 em cima. Bom, 3 mais 2 dá de fato 5. Então parece que funciona, né? Só que 3 e 2 multiplicados aqui embaixo não vão dar igual a menos 6, né? Porque a gente precisa que o 3 e 2 sejam positivos aqui em cima para a gente ter 5 como resultado. Aqui embaixo não tem como. 3 vezes 2 dá 6. Tem que ser menos 6. Então a gente acabou de eliminar essa possibilidade, né? Então o par de números vai ser 1 e 6. Isso sem o sinal. Então vamos escrever aqui. 1, 6, 1, 6. Bom, aqui a gente, vamos olhar para a adição. A gente tem que 1 mais 6 é igual a 5. Então, para dar 5 aqui, a gente coloca um sinal negativo no 1. Fica menos 1 mais 6 dá 5. Aqui também, menos 1 vezes 6 dá menos 6. Descobrimos as raízes. Vou escrever aqui em azul. x1 é igual a menos 1. x2 é igual a 6. Bom, finalizamos essas equações e também a videoaula um pouco longa, me desculpem, mas era bastante coisa para falar. E, bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham aprendido, entendido tudo direitinho e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.